Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje a gente vai falar sobre o elefante na sala, né? Aquele ali que tá todo mundo vendo, tá ignorando, que é o uso indiscriminado de IA, né? A gente tá vendo aí essa onda, né? Esse hype. E junto comigo, a Fernandinha, minha colega de bancada. E aí, Rafa? Pois é, e aí, pessoal? Então, né, esse tema, ele vem tomando as grandes empresas, né, as Big Techs, vem tendo algum cuidado, né, criando frameworks, criando princípios pra lidar com esse tema, mas realmente é um negócio que é complicado pra caramba e é como você falou, né, o elefante da sala que todo mundo quer ignorar que existe. Todo mundo quer lançar um agent, todo mundo quer lançar uma solução, mas acho que é hora que hoje a gente sentar, conversar e explicar um pouco mais sobre IA responsável, né, o que está sendo feito. E para isso a gente trouxe nosso convidado aqui, né, de longa data, Francisco Malaguti, cientista de dados aqui da DTI. Bem-vindo novamente. Tudo bem, gente? Então, novamente vou apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Francisco Malaguti, tô aqui na DTI há uns anos já. Eu já participei de vários Entre Chaves e eu atuo principalmente como arquiteto de soluções e cientista de dados aqui na DTI e falar um pouquinho sobre a responsabilidade ou até irresponsabilidade do uso indiscriminado de IA por algumas empresas em alguns cenários que a gente tem hoje. Então, para começar, vamos primeiro definir, né, o que é IA responsável, porque é um conceito que varia, né, muito amplo. E aí também queria que você contextualizasse com esse momento atual, né, esse hype. Então, vamos falar um pouquinho sobre o uso de IA e o IA crescente que a gente tem hoje. Acho que desde o lançamento do ChatGPT, a gente tem visto cada vez mais o público aderindo ao uso de IA no dia a dia. Era uma coisa que antigamente era muito mais voltada ou para o público da academia ou até algumas empresas era bem limitado. E agora, com o desenvolvimento de IAs, a popularização delas, o que a gente tem é a integração disso não só no nosso dia a dia, mas também no nosso fluxo diário, seja no trabalho, seja respondendo um e-mail, seja em alguns cenários fazendo aquela mensagem porque você deixou para o último momento, para o aniversário de algum amigo e talvez você não tá tão animado assim para fazer. O grande problema que a gente tem aqui é que muitas vezes esse uso, ele não tem tanto problema, ele tá ali no nosso dia a dia, ele tá ali para facilitar o nosso trabalho, mas tem um risco embutido nesses usos que vem. De onde estão vindo esses dados que estão sendo usados para treinar esse IA? Quais que são os problemas dos dados que estão usando, ou talvez um pouco do viés que tem lá dentro. Ele traz um pouco do que a gente tem às vezes de pior na nossa sociedade, e quando a gente embute isso no nosso progresso, em como a gente está se desenvolvendo, a gente acaba potencializando como vai ser esse uso, de onde estão vindo esses dados, como a gente está tratando isso de maneira irresponsável e agravando alguns problemas que a gente tem. Às vezes a violação de algumas coisas básicas que a gente tem na própria legislação, como a LGBT, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas a ideia é que a gente consiga, dado o desenvolvimento que a gente tem hoje, lidar de maneira responsável a não infringir esses direitos, não infringir esses problemas e conseguir andar no caminho correto, usar a IA para melhorar o nosso dia a dia. Mas como eu disse, a gente deve passar um pouco mais por isso aqui. Quando a gente tem algo que gera uma potência muito grande no mercado, e a gente está falando de milhões ou até trilhões de dólares de mercado, muitas vezes a gente vê algumas empresas ou pessoas abrindo mão disso, porque isso vai te colocar um pouco à frente. Então gera esse problema em até onde eu vou manter o meu cenário ético, sabendo que isso vai me deixar atrás em um nível de tecnologia. Então você acha que isso está incentivando, né, as empresas a ultrapassarem os limites para poder, né, beber a água limpa, né, chegar mais rápido? Com certeza. Isso é um ponto que a gente tem, isso é um limite ético que a gente costuma ter quando a gente vai lidar com esse tipo de coisa. Principalmente na área de dados, seja para inteligência artificial como tem hoje, ou até mesmo no passado. O Facebook teve muito isso quando teve aquele problema relacionado a eleições nos Estados Unidos, que é o quanto eu vou abrir mão de uma coisa que ela é antiética, se ela me dá um potencial de mercado, se ela me bota à frente de um mercado, né? Ela me bota à frente de outros competidores. Então, se eu tenho uma coisa que ela fere esse princípio, mas ao mesmo tempo ela vai me colocar à frente, isso significa que quem seguir esse princípio vai estar atrás. Então, o que vai acontecer é que essa corrida vai incentivar com que as pessoas ajam de maneira não tão ética ou até mesmo ilegal. E no final
final das contas, assim, né, só dando um passinho atrás, que eu queria só definir um pouquinho melhor, não sei se todos os nossos ouvintes compreenderam exatamente o que é de fato, então, a IA responsável, né? Que basicamente, então, é um conjunto mesmo de regras, princípios, práticas, frameworks que orientam o desenvolvimento, implantação e uso de sistemas com IA. Basicamente é isto, né? E aí a gente tá falando um negócio que eu acho bem legal, que é essa dicotomia mesmo entre inovação e regulação. Porque, claro, a gente tá vendo uma tecnologia igual o IA, né? Igual essas IAs generativas, essas ferramentas tipo GPT, Cloud. Inclusive ontem, né? Foi lançado o Cloud 4. Essa semana também teve o Google I.O. Então, assim, a gente tá vendo as tecnologias avançando muito rápido. E é claro que os marcos legais não acompanham, né? E é claro que as empresas também, elas têm o seu papel nessa parte de regulamentação. E eu concordo muito com você que é isso. Existe, então, essa briga, essa dicotomia mesmo entre eu ser inovador, eu ser o cara da ponta, o cara que tá surfando na crista da onda, né? A empresa que tá, e a regulação que às vezes puxa um pouco. E aí fica esse cabo de guerra mesmo entre inovação e regulamentação, né? Um ponto que eu acho que vale a pena a gente dar uma passada aqui é, primeiro, a separação entre o que é ético, que varia ali com a definição da sociedade mesmo, e o que é legal. O que é legal normalmente está mais atrasado, porque é assim que a lei funciona. A ideia é que algo aconteça para que então a lei reaja e legisle sobre essa situação, enquanto a ética ela está mais relacionada sobre a visão de sociedade sobre aquilo. Então a gente vai ter já essa primeira separação. E quando a gente vai lidar ainda com essas duas situações, a gente tem dois pontos, que é um sobre a tecnologia em si e o segundo sobre o uso da tecnologia. A tecnologia, ela não necessariamente ela é antiética ou ilegal. Às vezes o uso dela é. Ao mesmo tempo, a gente tem cenários de IA que eles são antiéticos ou ilegais fundamentalmente porque eles vão infringir liberdades individuais, como o direito das pessoas a ter os seus dados mantidos em sigilo e coisas como a gente sabe hoje, a própria lei do copyright, que muitos autores tiveram infringida porque modelos de IA utilizaram dados que são autorais sem o devido pagamento para o treinamento delas. Então hoje a gente tem esses modelos treinados em cima de dados autorais, ao mesmo tempo que isso não teve a devida ação legal de pagamento, de aquisição. Então, basicamente, a utilização de pirataria para desenvolvimento de um software privado. Então vamos falar dos princípios, né? A gente sabe que existem algumas versões, né, diferentes, né, cartilhas diferentes, mas a gente vai por alto aqui passar por cada um dos pilares, né? O primeiro que eu queria trazer, que eu acho que é o mais complicado da gente falar, que é a explicabilidade e transparência, porque modelos de IA hoje muitos são totalmente caixa preta. E aí, só para dar uma contextualizada no assunto, eu queria trazer uma notícia que aconteceu com a IBM, depois de muito tempo trabalhando junto com a IBM. Eles encerraram um experimento com IA, que foi o uso de um chatbot no drive-thru. Depois de, assim, vários vídeos de memes no TikTok de pessoas tendo problemas com esse chatbot, né? Tem um vídeo engraçado que soltaram que a menina tava pedindo, e aí ela tava adicionando um tanto de chicken McNuggets, e ela implorando pra parar, e já tinha mais de 200 chicken nuggets. Então, assim, qual que é o desafio, né? De você ter essa black box e de você ter que tentar entender, de debugar o resultado do seu modelo. Isso é um ponto que a academia tem se debruçado há alguns anos. O principal problema que a gente tem quando a gente lida com explicabilidade é que hoje, modelos caixa preta, não que a gente não tenha modelos que são mais white box ou que a gente consiga debugar, mas modelos caixa preta, eles normalmente têm um desempenho melhor do que modelos que são white box ou que você consiga ter uma melhor explicabilidade. E como eu disse, se você tem algo que te dá uma vantagem competitiva de mercado, você normalmente vai optar por ela. Então, você teria que, de alguma forma, se você quiser usar um desses modelos, né, você teria que reduzir a diferença entre um modelo explicável ou não. E nesse cenário, não é simples. Modelos normalmente de Deep Learning, o nome Deep, vem exatamente disso. Ele é um aprendizado profundo. Ele passa por camadas e camadas, e o que ele faz ali no cerne dele é identificar padrões e vieses. E nesse cenário, tal qual o ser humano, que é basicamente uma máquina orgânica de identificar padrões, ele vai identificar e aplicar isso. E a gente sabe que alguns desses padrões são errados. Eles estão errados. Seja porque ele é um viés do dado que está sendo utilizado para treinar isso, a gente consegue mitigar de alguma forma, fazendo alguns estudos em cima, ou um viés do modelo. E nesse cenário, ele é um viés arquitetural. E acertar a maioria das vezes não quer dizer que ele vai acertar da melhor forma. Existe todo um estudo sobre quais são os falsos positivos, falsos negativos, para você fazer em cima disso. E depois para você explicar como ele chegou nesses fatos. O principal problema é que quanto mais camada
camadas, mais difícil fica de você embutir no seu modelo mecanismos de explicabilidade. Você consegue talvez identificar que há uma característica que eu passei para o meu modelo, por exemplo, reconhecimento de imagem. Eu consigo identificar que alguma pequena forma ou que algum pixel foi relevante para identificar a imagem de um cachorro no meu modelo. Mas conseguir identificar e explicar a fundo o nível de causalidade, ou seja, qual a causa que fez o modelo identificar aquilo, isso está muito longe do trivial. Isso é uma coisa extremamente complexa, em alguns cenários quase impossível pela quantidade de camadas que a gente tem hoje. Existem modelos com centenas, milhares de camadas, com bilhões de parâmetros, que fazer esse tipo de análise, ele é simplesmente inviável, ele é computacionalmente inviável. E aí, como fazer com que esse princípio seja meio que respeitado com sistemas de IA? Porque quando a gente fala sobre software, né, é muito fácil, é muito claro. A gente consegue auditar perfeitamente o que um software faz. Ele, basicamente, você tem lá os seus if else, suas regras muito claramente implementadas, né? Então, eu consigo fazer auditorias simples e claras para falar assim, esse software aqui, ele nunca vai para um caminho... Eu consigo falar com certeza absoluta, né? O que não é verdade para esses modelos que surgiram a partir de treinamento de dados e eles mesmos tomam e aprendem com aquilo e tomam decisões, né? E aí, como fazer com que esse princípio seja respeitado mesmo nessa era? O que acontece hoje é colocar um pouco na balança. O que o pessoal tenta fazer é mitigação. A ideia não é uma coisa viável de se resolver no seu cerne, exatamente por isso que eu falei. A forma como a gente trata isso internamente no modelo, não é à toa que a gente chama isso de pesos e vieses dentro do modelo, é realmente isso que ele tem, é o peso que a gente vai dar para aquele viés. E um dos nossos objetivos é mitigar esses problemas conhecidos. Então, é onde entra um pouco dessa balança de ética, moral e até do legal, e por isso que eu, pessoalmente, acredito que a regulamentação é tão importante, porque isso vai ser utilizado de base para mitigar os problemas que vão ser embutidos naquele modelo. Então, se você tem um problema que ele acontece, o que vai acontecer é que você precisa mitigar ele, você precisa tratar ele de alguma forma, remover isso dados, adicionar alguma análise de características que vai conseguir identificar o que está causando, para você, a partir de um estudo, identificar que fundamentalmente o que está causando aquele resultado tem relação com alguma parte ética ou legal e você tratar para mitigar isso. Igual a gente vai ficar voltando e voltando muito nesse assunto, né? O principal problema é que quando alguns desses vieses, por piores que eles sejam, e a gente sabe que eles são, ainda assim, eles vão também causar maior assertividade em algum outro cenário e por isso, comercialmente, eles valem mais a pena. Por isso que a regulamentação e também em alguns cenários a ação maior é necessária, porque você precisa garantir que, por mais que isso esteja ferindo algum princípio ou alguma parcela da população, aquele ganho financeiro que seria gerado por esse benefício, né, que também está atrelado a um viés, ele seja atenuado. A gente tá falando disso e eu fiquei meio curiosa, porque essas empresas grandes, elas sofrem auditoria, né, o tempo inteiro. Igual eu falei, eu tava falando aqui sobre auditorias de software, o quanto elas com certeza são mais simples, né, do que auditorias de sistemas de IA. Como que você acha, assim, que essa parte vai evoluir junto? O que a gente faz é criar uma coisa que a gente chama de estrutura de causalidade. Existe uma série de métricas e ações que a gente faz, uma série de estudos em cima de dados e resultados, para tentar identificar estruturas de causalidade para falar, ok, esse viés é resultado por essa ação. O problema disso é que a gente tem muitas coisas que a gente chama de co-founders e por aí vai, que são diferentes coisas, geram o mesmo resultado, ou às vezes uma coisa que parece ser igual gera diferentes resultados, então é muito difícil às vezes fazer isso. Então essa auditoria, por mais que tenha alguns cenários que a gente consiga tratar ele direto, né, e falar, não, isso aqui, o caso A gera o caso B. Muitas vezes possivelmente o caso A pode gerar o caso B. Então ele entra muito no que eu falei da balança, de o quanto isso vale a pena. E aí entraria na questão de hoje ser esse esforço maior de talvez conseguir explicar, principalmente se você é uma Big Tech, ou se você tem um modelo e você quer alcançar um modelo maior de mercado e se colocar à frente de conseguir como o meu modelo é melhor para esse cenário, como o meu modelo vai evitar esse problema que a gente sabe que gera uma visão muito negativa. Então vamos tentar explicar e trazer isso à tona. Inclusive, né, esse princípio da explicabilidade, ele tem motivado as provedoras de clouds a se desdobrarem e trazer essas ferramentas para dentro de serviços que a gente já tem, né? Por exemplo, o SageMaker, a gente tem o Clarify. Para o Vertex AI, a gente tem o Explainable. A gente tem isso dentro do ML Studio também, da Azure. Então, todas elas já estão trabalhando isso, né? Trazendo como se fossem features dentro de recursos de IA. Essa parte, ela tem um ponto muito interessante
interessante que é, como provedor, como alguém que vai ceder esse serviço, isso não só é uma venda que você gera, né? É um serviço que você presta, como ele é, de certa forma, um repasse. O modelo, ele tem o viés, mas a partir do momento que eu te cedi não só o modelo, como a ferramenta de estudo, essa minha responsabilidade de identificar, ela deixa de ser minha, de identificar esse viés e passa. Você que vai usar esse modelo no seu produto final, você tem que tomar esse cuidado e nós estamos te cedendo a ferramenta. Então essa responsabilidade nossa, ela deixa de ser, caso no futuro ela seja, né, judicialmente nossa, ela passa a ser sua, que optou por usar isso no modelo, num produto final, que foi uma escolha sua de como identificar esse viés, ou não. E responsabilização, né, Rafa, é até um outro princípio também da utilização, né, dessa parte toda de IA responsável, que é basicamente isso, né, assim, a gente tem muito clareza das responsabilidades das decisões da IA, né. O que você acabou de falar, de que as empresas, elas, quando elas dão a explicabilidade, a causalidade e esse tipo de análise, elas também passam a responsabilidade para quem está usando. Tem um princípio também dos sistemas de IA, dessa parte de IA responsável, que é a responsabilidade, né? A responsabilização, que isso seja claro, que as decisões tomadas pela IA tenham responsáveis, né? Então esse é o próximo princípio aqui que a gente pode falar sobre responsabilidade, responsabilização, e basicamente é isso, né? A gente ter muita clareza de quem culpar na hora que a IA tomar uma decisão. E tem várias notícias, Rafa pode trazer até melhor do que eu algumas notícias sobre isso, mas eu mesma vi um cara que tentou comprar uma passagem aérea e basicamente ele falou que ele tinha, né, alguma coisa relacionada com o enterro, né, de algum parente e tinha, parece que um desconto, um reembolso nessa passagem, e a IA falou isso com ele, deu um procedimento do que ele tinha que fazer. Na hora que ele foi executar o procedimento, a companhia aérea falou, não é esse o procedimento você tinha que ter pedido antes. Aí o cara falou, uai, mas foi a sua própria IA, o seu próprio assistente do seu site que me falou o que eu tenho que fazer, como assim que não é isso? Então, aí o cara processou, né, e teve todo aí, e ele ganhou. O mais bizarro é que eles argumentaram que a IA era uma entidade jurídica distinta. Então, a IA seria responsável. Como assim? É estranhaço isso mesmo, né? Tipo assim, a sua IA que você forneceu no seu site, eu não posso confiar nela, né? Tipo assim. Isso é uma coisa, na verdade, que se você parar pra olhar historicamente, a gente tá desenvolvendo aos pouquinhos até chegar nesse cenário que a gente tem uma inteligência artificial. Já tem uns bons anos que algumas empresas têm tentado separar as pessoas físicas que atuam dentro delas da visão que o público tem de responsabilidade. Um exemplo disso, e ele é muito claro e a gente consegue ver ao longo do tempo, é a criação de alguns mascotes ou entidades para representar aquela empresa. Então, muitas vezes a ideia é que a visão, e até o princípio do marketing embutido nisso, é que a visão estaria não mais relacionada à pessoa em si que tomou aquela decisão, mas a persona criada para representar aquela empresa. Seja uma coisa boa ou ruim, né? Seja uma virtude ou um defeito, ela não estaria, talvez, naquele CEO, naquela pessoa que trabalhou naquele software, ou naquela tomada de decisão de um produto embutido naquela empresa, mas naquele personagem fictício criado para representar isso. Com o andamento e desenvolvimento da tecnologia, a gente tem agora outros cenários, e também com alguns princípios que a gente acaba lidando na parte legal, que é a separação jurídica em alguns desses cenários e criação disso como uma inteligência apartada. Então agora não é só mais o personagem que representa aquela entidade jurídica, agora aquela entidade jurídica consegue atuar ativamente, seja através de um LLM, ou de um modelo de linguagem, ou até mesmo de maneira autônoma, utilizando algum agente. Então, como assim uma pessoa vai ser responsabilizada por uma decisão e ação tomada por um agente autônomo, entre muitas aspas, que consequentemente fez toda a ação sozinho, que é representada por uma entidade jurídica não relacionada a uma pessoa, no caso que seria uma pessoa física. Então, a ideia é gerar essa separação até para poder que isso seja tratado separadamente. Só que a gente sabe que esses agentes, que essas situações, tudo isso que foi criado, ele tem um processo. Ele vem de algumas tomadas de decisão, ele vem dos viés do dado. Então, se a gente for seguir essa carreira, se a gente pegar esse fio e for puxando, a gente vai chegar em alguém, ou em alguém, no caso de várias pessoas, né, que foram decisões tomadas, algoritmos implementados, decisões de modelo, segregação e obtenção de dados, que geraram esse resultado final. O grande problema é que antes você tinha uma pessoa que tomava essa decisão. O que agora você tem é uma série de decisões que geram um modelo que internamente tem um viés que vai gerar o resultado final. Então, de todas essas pessoas que estão nessa empresa, que atuaram ativamente ou não, que seja direto ou indiretamente, quem
quem é o responsável agora, por exemplo, por um modelo que tomou uma decisão? Até onde a gente pode colocar isso? Se a gente embutir isso e fizer num cenário onde, por exemplo, fizemos agentes autônomos e vamos colocar ele numa parte de saúde, ele vai comandar um aparato médico. Num erro que gera a perda de uma vida, quem é responsabilizado? Porque se hoje um médico comete um erro, ele é responsabilizado. Se eu crio um agente autônomo, quem é responsabilizado por essa decisão do agente? Ela está tão embutida e tão diversificada que cada pessoa tem apenas uma fração da tomada de decisão ali dentro. Às vezes elas não têm nem noção do resultado final da ação tomada. É difícil de rastrear. Os chatbots aí, tudo tem nome, né? Daqui a pouco cria CPF e você vai poder processar aí, né? Exatamente. E você falou, no início você falou dos agentes autônomos, entre aspas, mas de fato, né, assim, a gente vê todas essas notícias e o caminho que o mercado tá seguindo e todo mundo tá falando de agente autônomo, né? Cada vez mais autônomo. Carros autônomos, imagina, um acidente de trânsito. Exato. Quem você vai processar nesse cenário? Carros autônomos até que nem é tão novidade, né? E essa discussão de ética já é antiga, né? Que é tipo, quem eu vou processar? O carro autônomo, qual decisão ele vai tomar? Tinha umas coisas assim, né? Você prefere que o carro bata e machuque quem está dentro do carro ou atropele várias pessoas, entendeu? É uma tomada de decisão. Existe já, né, essa discussão desde quando o carro autônomo surgiu, essas discussões sobre ética dessas decisões também. E quem eu vou responsabilizar. E agora, sim, claro, né, o carro autônomo a gente ainda não vê ele com tanta amplitude, pelo menos no Brasil, mas agentes autônomos agora no meu produto, fazendo alguma coisa, às vezes um pouco mais simples, eu acho que a gente vai passar a ver pra caramba. Mas eu acho que uma forma que a gente pode falar, né, que tipo assim, saindo um pouquinho da questão de não só a responsabilidade, né, de quem que é o culpado por essas tomadas de decisão, a gente indo um pouquinho pra como evitar que isso se aconteça, ou que tenha essa necessidade, a gente tem a gente tem na verdade agora um terceiro princípio, que seria a questão de justiça e mitigação de viés, que normalmente a gente vai tratar um pouco de fairness, ou até um pouco da robustez do modelo, quando ele precisa lidar ali com diferentes públicos. Quanto isso que você está criando, ele funciona fora do contexto específico que ele foi criado para. Por exemplo, eu mexo muito com saúde. É uma área que eu gosto muito, sempre gostei. E pensa da seguinte maneira, os dados que você utiliza para saúde, eles vêm de algum lugar. Eu hoje estou no Brasil, fiz o meu estudo, vamos supor que todos os meus dados vêm do Brasil. O quão bem ele funciona em outro lugar do mundo. Então, o que eu usei hoje para treinar o meu modelo, para fazer todas essas tomadas de decisões com esses dados que vêm do Brasil, eles funcionam se aplicar esse mesmo modelo lá fora? Se aplicar ele nos Estados Unidos, se aplicar ele na África, aplicar ele em outro lugar? Esse tipo de coisa, que a gente normalmente chama de data shift, ele gera um impacto no modelo. E quando eu falei aqui de país, é uma coisa muito clara, mas quando a gente vai falar do quão justo é um modelo, normalmente ele está muito mais relacionado a os dados que se obtêm, eles vêm de um público muito específico. E quando a gente vai aplicar esses modelos, eles estão focados a esse público. Quando você sai dele, é onde você normalmente identifica viés, racismo e outros tipos de problema atrelado. Um clássico disso é, para dados de saúde, quando você pega informações de smartwatch. É um público específico. Eu acho que é muito claro, ainda mais em países que tem um maior problema relacionado à disparidade monetária, que pessoas que têm smartwatch ou outras aplicações ou até aparelhos para fazer monitoramento de saúde são pessoas de maior poder aquisitivo. Então os dados vêm desse viés e não necessariamente eles se adequam a pessoas com menor poder aquisitivo. Às vezes eles podem ser inclusive um problema. Às vezes alguns modelos de saúde que funcionam muito bem para esse público geram problemas de saúde em pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso não é uma coisa que é tratada com tanta seriedade. E isso, né, esse princípio, ele eu acho que é o que mais viralizou as notícias de tão bizarras, coisas que já aconteceram, né? Acho que o mais clássico é o chatbot Tai da Microsoft, que no Twitter, isso é bem antigo, em 2016, mas foi acho que o primeiro grande caso bizarro, assim, onde o chatbot começou a aprender com respostas no tweet, e aí começou a ter frases antissemitas, racistas, sexistas, e aí eles desligaram o projeto, né? E tem outros casos também, no caso da saúde que você falou, tem um estudo de 2019 na Science que falou que um algoritmo de previsão de saúde que era usado por hospitais nos Estados Unidos e também seguradoras, esse algoritmo era usado para identificar pacientes que precisam de cuidado de alto risco, e descobriram que tinha muito menos probabilidade de sinalizar pacientes pretos comparado com pacientes brancos. Isso aí é mais um caso. A gente tem outro também de AI usado em recrutamento pela Amazon, que eles tiveram que desligar, tiveram que descontinuar porque estava sendo sexista e etarista. Tava privilegiando contratação de homens, né? Isso.
isso. A gente até aqui no Entre Chaves já falou um pouquinho sobre algoritmos racistas, né, no passado, que eu acho que tem tudo a ver com isso, mas esse tema ele vem voltando, né, e a gente o tempo inteiro tem que ficar preocupado mesmo com esses vieses dos modelos, né, porque é isso, a gente treina com dado que a gente tá produzindo aí o tempo inteiro, né, e é uma preocupação mesmo muito grande. Nesse cenário, a gente tá tratando ainda com um dos nossos pilares que, teoricamente, a gente está tendo problemas que não foram esperados, ou que eles foram causados não intencionalmente. Só que o problema aqui também, de um outro viés que a gente tem, de um outro tipo de pilar que a gente tem, é a parte de segurança. Um dos problemas é, estou treinando meu modelo, estou disponibilizando ele, tem muito viés que está embutido. Mas e quando a gente vai disponibilizar isso para o público? O seu caso que você citou, né, da notícia relacionada à primeira IA que foi famosa no Twitter, né, no antigo Twitter, agora X, ele vem não só de erros na hora de talvez pensar em como esse produto está, mas da questão de segurança. Ele é um ataque hoje conhecido, foi feito pela comunidade do 4chan, né, foi uma das comunidades que atacaram a IA com o objetivo de infectar ela. Infectar os dados de treinamento, né? Não só porque a ideia, sim, com os dados de treinamento, normalmente a gente tem os dados originais de treinamento e tem uma parte de aprendizado, né? De retreino e de react, de como ela vai reagir a essas ações, né? De reaprender ou de melhorar esse conhecimento. E nesse caso vem a parte de segurança, porque eles não pensaram que teria um ataque orquestrado e organizado para gerar esse tipo de impacto. E isso hoje é um problema, porque se a gente falou em um dos princípios que a gente tem que responsabilizar, de quem é a responsabilidade? De quem treinou o modelo ou de quem está atacando agora? Se no passado a gente teve que a IA me mostrou algo errado e por isso a companhia aérea teve que me pagar, o que me impede de alguma forma induzir a IA a me falar algo errado e aí agora eu vou fazer com que a companhia aérea tenha que me pagar algo? Entende? Como você evita esse tipo de fraude? Como é que você evita tipo de segurança? Como é que você vai tratar isso? Eu acho que é complexo porque, nesse caso, o fato da IA ela ser constantemente retreinada nessa etapa de react que você falou, isso é algo intencional. Você treinou a IA para aprender com as interações que são feitas com ela, então isso é intencional. Agora, isso é diferente, por exemplo, de ter uma vulnerabilidade de segurança causada com uma IA que foi não intencional e que aconteceu, né? Isso, por exemplo, existe o sequestro de prompt, que eu acho que é o mais comum, né? Isso, por exemplo, é uma falha de segurança que é totalmente, acredito que seja não intencional, mas que existe. Um exemplo é o GitLab, né? Que ele tem um assistente de AI chamado Du, usado para editar, commit, escrever código, revisar. E aí foi descoberto uma falha de prompt injection, que você poderia manipular a resposta colocando um HTML suspeito que redirecionasse o usuário ali para um site malicioso. Então, assim, eu vejo como duas coisas diferentes, sabe? Algo que é intrínseco a uma funcionalidade da IA de reaprender e outro que é uma vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente é só a questão de aprender. Existe a vulnerabilidade, igual você falou, é uma vulnerabilidade de segurança, você fez um ataque direto e tem o mau uso ou o uso indiscriminado nesse cenário. Seja nessa questão do aprendizado ou em até outras. É um caso que, pra mim, esse é o caso mais absurdo quando a gente vai lidar com IA, por exemplo, de imagens. Você vai lidar com o uso de imagens e existe, quando você vai fazer esse tipo de uso, uma série de seguranças que você precisa ter de disponibilizar isso. O grande problema é quando você consegue burlar essas barreiras, você começa a gerar conteúdos até em alguns cenários criminosos, onde você começa a fazer coisas como deepfake, nudez às vezes utilizando face de outras pessoas, ou até em alguns cenários mais absurdos, o que já aconteceu e teve que ser lidado em alguns cenários até na justiça, nudez relacionada a menores de idade, onde pode ser ou não de uma pessoa existente. Quando ela não é uma pessoa existente, ela cai num vácuo de algumas legislações de alguns países, e isso é um problema. Um exemplo de filtro, né, que eu passei recentemente por isso, foi que a gente estava tentando gerar com imagens de pessoas em campanhas de marketing. E pra a gente conseguir usar imagens de pessoas, gerar imagens de pessoas, a gente tinha que preencher um formulário, né, tipo, pra se cadastrar, pra remover um filtro, porque não era possível você gerar esse tipo de conteúdo, por mais que seja conteúdo que não é adulto, né, é simplesmente imagem de pessoa qualquer, a gente já teve que pedir uma autorização. Então, assim, existem formas de resolver, né, o problema. Eu acho que é uma linha muito tênue entre você restringir demais e você proibir o uso para essas situações onde você não tava fazendo nada que é antiético ou criminoso e você simplesmente impedir pessoas que gerem imagens para violar direitos de crianças e adolescentes. E uma das coisas que a gente
gente vê é como agora todos esses princípios, quando a gente vai lidar, principalmente, dessa questão de computação ética e tudo mais, elas começam a se comunicar. Porque, por exemplo, vamos tratar um pouquinho da segurança. Onde eu deveria colocar segurança? Eu deveria impedir que meu modelo crie isso, de alguma forma. Poderia tratar, igual, por exemplo, a questão do que muito acontece, né? De tratar esse tipo de ataque vindo direto do usuário final. Aconteceu muito no início do ChatGPT com pirataria, onde as pessoas falavam, eu não posso perguntar sites de pirataria, então vou perguntar quais sites eu deveria evitar por serem conhecidos por conteúdos piratas. Então, esse é o tipo de coisa que você está atacando o prompt. É um objetivo claro. Agora, como quem estiver fornecendo isso vai tratar? Como é que ele vai ser responsabilizado? Ele deveria bloquear isso de ser feito pela IA, ou como acontece em alguns cenários, quando ele gera uma imagem indevida, ele às vezes coloca um blur por cima. Então, e se o usuário conseguir atacar e remover essa imagem de alguma forma? De quem que é a responsabilidade? É de quem gerou essa imagem, mas que talvez não tomou o devido cuidado, ou é de quem atacou? Ou seria dos dois? Porque quem gerou essa imagem sem o devido cuidado também deveria ser responsabilizado. Então a gente começa a pegar essa parte de segurança, que conversa com a parte de quem vai ser responsável, que conversa com a parte do que seria ético ou não de ser feito. Então isso vai montando um caminho que a gente vai depois gerar, que é esses frameworks que normalmente as Big Techs estão tentando implementar para evitar problemas futuros, que já estão tendo, né, várias discussões relacionadas a essa parte de legislação, como é que elas vão repassar isso para frente se necessário. E por fim, fechando os princípios, a gente tem o último que seria relacionado à privacidade e governança de dados. A gente tem legislações que já existem, a gente tem a LGPD no Brasil, a gente tem a GDPR na União Europeia. E aí um exemplo que é um pouco recente, foi final do ano passado, que a Itália multou a OpenAI em 15 milhões de euros por violações de privacidade de usuários, porque alegaram que eles estavam usando dados de menores de 13 anos para retreinar os modelos, né? Isso é um exemplo, mas a tendência é que a gente veja isso acontecendo mais vezes. Assim, qual que você acha que é o maior problema aí, né? O que você acha que a OpenAI poderia ter feito para evitar esse tipo de situação? No caso aqui, novamente, a gente tem a questão da balança de toda vez que eu começo a ter mais cuidado, quando eu começo a tratar melhor, digamos assim, com mais delicadeza esse tipo de coisa, normalmente menos eu vou conseguir andar em direção à liderança do mercado. Então, normalmente a diretoria dessas empresas, eles estão num eterno, eu arrisco ser punido por uma decisão e ao mesmo tempo conseguir avançar mais com o meu modelo, com o meu produto, ou eu talvez, agora que eu estou numa liderança, eu começo a mitigar esses problemas, ao mesmo tempo que eu abro a possibilidade de outras empresas tomarem essa parcela do mercado. Esse caso da OpenAI, eu acho que ele entra nesse ponto. Não foi uma coisa que eles tiveram os devidos cuidados. Quando você vai tratar esse tipo de coisa, tem uma série de legislações que você vai lidar individualmente em cada país ou entidade, como por exemplo a União Europeia, outras situações, outras entidades que você vai ter que lidar. Só que esse ponto é tipo assim, eles poderiam ter evitado isso? Talvez. Isso envolveria um esforço de ter menos dados? Verificação de idade, né? Que você precisa ter uma conta para... Isso envolveria, por exemplo, ter menos usuários. Vamos colocar verificação de idade. Tudo bem, vamos colocar. Só que isso envolve menos usuário, isso envolve menos iteração. Quem tá hoje produzindo mais, a gente não sabe. Então, se fosse, por exemplo, muitas pessoas menores de idade, que talvez por serem menores de idade têm menos receio do uso, às vezes indiscriminado dessas tecnologias, estão usando muito para treinar, estão gerando muita informação, estão colocando informações valiosas lá dentro, principalmente porque hoje, pessoas mais novas, elas são cronicamente online, elas têm infinitas informações disponíveis. Então você consegue fazer o cruzamento dessas informações e gerar um lead, uma informação muito qualificada. Não necessariamente você vai ter isso com todo mundo, então você vai abrir mão de todo esse conhecimento precioso que você pode usar, entende? Então, poderia ter feito isso? Poderia, mas ao mesmo tempo talvez não estivesse tão na liderança de mercado. A Meta, teoricamente, porque eu não vou afirmar nada que eu possa ser processado, talvez, segundo fontes, tenha usado vários dados pirateados para treinar o modelo dela. Ela poderia ter evitado isso fazendo uma verificação de obtenção desses dados? Poderia. Ela fez? Provavelmente não. A diretoria tem conhecimento disso? Teoricamente, sim. Dito isso, ela afirma que não. Então, hoje ainda tá muito difícil de identificar isso. É uma parte que só a legislação e a regulamentação desse tipo de coisa vai poder tratar, mas não é fácil e não é trivial. Muitos disso, não vou falar todos, mas muitos desses problemas que a gente vai lidando, eles podem ter tratativas, mas ou porque na corrida que a gente tem para gerar esses melhores modelos, ou seja, até pela questão de disponibilidade e pela obtenção desse mercado consumidor, elas acabam sendo deixando de lado. Até às vezes o problema que ela vai gerar não é tão grande quanto o lucro que ela gera. Exato. É o que a gente conversou no início, né? Essa dicotomia entre inovação e
regulamentação e ética e tudo mais, e o quanto vale a pena, igual você falou, né? É foda falar isso, mas às vezes o valor do processo é menor do que o lucro, né? Então é complicado, né? Tem muita coisa mesmo do capitalismo, mas quando a gente fala desse princípio de privacidade e tudo mais, a gente aqui no Entre Chaves já falou muito também sobre as ferramentas de IA e a exposição de dados, né? E uma coisa que eu tenho visto muito é que as ferramentas, elas estão se preocupando muito mais do que no início em deixar claro o termo de não estamos usando o seu dado para treinamento, não estamos armazenando o seu dado de alguma outra forma que você não concorde. No início, a gente até teve episódios aqui do Entre Chaves falando da dificuldade da gente entender os termos de uso dessas ferramentas, se estava usando, se não estava usando, qual que era. E hoje eu vejo essa preocupação muito mais clara, né? Por exemplo, o Cursor, que é um que eu assinei recentemente, ele tem lá, assim, quase que na página principal, tipo um trust, né? Quase como, já que você está pagando, né? Claro, porque o gratuito nunca te dá essa habilidade, né? De não compartilhar seus dados, mas já que você está pagando, os seus dados não estão sendo compartilhados de forma alguma. O consentimento não é só você colocar o usuário pra ler ali uma página com 2.000 linhas. Exatamente. E no início era muito assim, né? Você tinha que ler o termo lá, que era 1 milhão, impossível de entender. E hoje eu vejo que as ferramentas, as coisas que estão sendo lançadas, elas têm muito mais esse compromisso de mostrarem quando elas estão usando o seu dado e quando elas não estão. Até porque hoje em dia isso também tem um valor de mercado. Falando uma coisa que já vai datar o episódio, isso acontece muito com novas ou tecnologias ou mercados. A gente tem hoje um problema que está sendo discutido até em CPI, que é a questão das bets. O que normalmente acontece? Primeiro, ele é um mercado gigante, que ainda aparece, um novo mercado aparece, existe toda uma busca e conquista por esse mercado, então depois ocorre a regulamentação desse mercado, que é onde a gente está hoje, toda a discussão sobre ética e legalidade. A mesma coisa acontece com o IA. A questão aqui de falar dessa questão da bet é mais para fazer o paralelo com o que acontece hoje, que a gente vê hoje. Mas com o IA isso também aconteceu, só que no passado. A gente só tá numa parte um pouco mais à frente, onde a questão relacionada à segurança e governança, ela deixou de ser só uma discussão e ela se tornou também uma característica que ela é desejada. Então o motivo de ter ficado mais claro, por exemplo, de ter planos que vão te dar mais privacidade, é porque isso também é algo que é desejado pelas pessoas que estão pagando, uma preocupação das empresas que estão utilizando. Principalmente porque se você colocar informações relevantes e embutir isso no seu negócio, se você perder isso, você perde o seu diferencial de mercado. Então, isso passa a ser embutido, isso passa a ser mais regulamentado e também passa a ter um receio de, após essa conquista e essa corrida pelo mercado, não tem mais tanto para você expandir. Então, você começa a tratar nos diferenciais, na segurança, na possível regulamentação futura, porque você não quer perder o mercado que você conquistou ou se tornar um diferencial ali dentro. Então, a gente passou aqui, né, por todos os princípios que os sistemas de IA deveriam se preocupar quando a gente fala sobre o tema de IA responsável. E as Big Techs, elas estão implementando frameworks, né, táticas para tentar seguir esses princípios, tentar lançar realmente produtos que elas não vão ter grandes problemas, principalmente porque os riscos são enormes, né? E esse framework, pelo menos eu peguei aqui uma abordagem do Google, que também é bem parecida com a da Microsoft, porque ambos são baseados num framework já existente, né, chamado NIST, que basicamente tem 4 grandes pilares aí, que é de governar, mapear, medir e gerenciar. Assim, por alto, basicamente a primeira etapa de governar é você ter a aprovação das lideranças antes de você lançar, né, um produto de IA. Você realmente ter protocolos de lançamento, coisas assim. Mapear, ou seja, ter grupos especializados com acesso antecipado para que você consiga mapear riscos que você tem com aquele sistema de IA, entender e tal e tudo mais. Medir, que aí é uma avaliação pré e pós-lançamento daquele produto de IA e medir de fato as vulnerabilidades, o que está acontecendo, né, naquele produto. E gerenciar, que é basicamente então você implementar gradualmente as coisas e fazendo, né, a gestão de fato de um produto, igual a gente faz gestão de produtos digitais normais. Então as empresas, elas também já estão seguindo, né, algum passo a passo. Claro que isso aqui não é nada que é muito novidade para ninguém, mas é um passo a passo para realmente ir mitigando os erros, as falhas com os sistemas de IA para tentar evitar esses vieses, evitar alguma falha de privacidade e tudo mais. Enfim, né, lançar produtos mais responsáveis, vamos falar assim. Isso que você falou, né, que é o AI Principles da Google, tem um site também com um material, né, para ser consultado. Eu acho que é interessante, né, que as próprias provedoras façam essa conscientização. Do lado da Microsoft, a gente tem também o Azure Responsible AI Standard, que é um documento com todos os objetivos, né, para alcançar a IA responsável, né, e qual o passo a passo ali no que precisa ter. Mas não só isso, né, a gente vê também que há um desdobramento técnico para resolver alguma
uma dessas questões. A gente tem o dashboard do ML Studio da Azure, que também é muito completo, né? Tem ferramentas de interpretabilidade, como eu falei, análise de erro, de LLMs, perturbações. A gente tem também o Vertex AI, também que eu falei inicialmente, né, com o Explainable. A gente tem também algumas ferramentas também da AWS, dentro do SageMaker, eu comentei uma delas, mas além disso a gente tem o Model Monitor para gerar alertas das LLMs. A gente tem o Ground Truth, onde você consegue aplicar o feedback humano, né, dentro de um modelo de machine learning durante todo o ciclo de vida desse modelo. Aí você consegue melhorar a precisão, etc. A gente também tem a observabilidade com IA, que a gente vê a Datadog que surgiu com essa feature, né? Você passa a utilizar aquela observabilidade de sistemas tradicionais para monitorar o output, né, de modelos. Então, isso é muito interessante. Inclusive, a gente vai gravar um podcast sobre isso. Então, não vou dar muitos detalhes aqui agora. Aguardem os próximos episódios. Vai ser bem legal. Mas a gente vê que há um desdobramento técnico e não só de conscientizar, né? Que é importante também porque também é uma questão cultural. Uma coisa interessante disso que você muito bem falou a respeito de tudo isso que está disponível para observabilidade, identificação e tudo mais desses modelos é que ele permite um andamento que, para mim, ele é muito necessário, que é não só andar no objetivo de onde tem mais assertividade, porque mais assertividade nem sempre é andar no caminho certo, como a gente muito bem bateu aqui, porque você está testando isso num subgrupo, numa população, e às vezes isso vai gerar um viés quando você colocar isso para o público geral, mas que isso vai te permitir identificar para onde isso está andando e vai pegar agora a análise humana para direcionar para onde ele vai. Ok, você vai direcionar ele, às vezes, não só para onde ele teria uma melhor performance onde você está treinando, mas onde ele deveria andar para ter uma melhor performance geral, uma performance mais justa de maneira geral. Até então, aqui no episódio, gente, a gente falou muito sobre IA responsável e o papel das empresas, né, nisso, com os princípios, com esses frameworks e o quão elas são responsáveis, né, em realmente criar sistemas, produtos de IA com uma maior responsabilidade mesmo, né, e tudo mais. Mas uma outra coisa, por último aqui, que eu queria puxar é o papel do governo nisso. Porque, como a gente falou no início, claro que os marcos legais, as leis, elas não acompanham a inovação tecnológica, mas alguma coisa já está sendo feita nesse sentido. Claro que existem iniciativas espalhadas aí pelo mundo sendo feitas. Eu sei, por exemplo, que no Colorado, né, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei que agora entra em vigência em 2026, que é para gerar proteção contra discriminações, contra sistemas discriminatórios. Eu, às vezes, fico meio confusa de como que essas coisas vão ser auditadas, né? Essas leis vão ser realmente colocadas na prática, mas já é um caminho, né? Então, no Colorado, nos Estados Unidos, essa lei foi aprovada. Tem algumas outras que foram recusadas, algumas outras que estão em andamento. E aqui no Brasil também tem algumas leis em andamento. E uma última que eu vi foi no estado de Goiás, que parece que eles aprovaram alguma coisa ali, uma lei estadual no Brasil, que é de liberdade para inovar com supervisão em relação à IA. Mas assim, o fato é que essas leis, elas estão correndo atrás de alguma forma de regulamentar os nossos acessos, os nossos sistemas, e vamos ver para onde que elas vão, né? Existe o marco civil da internet, né? Quem sabe a gente não tem aí no futuro um marco civil da IA. É interessante e, tipo assim, se a gente parar pra pensar um pouquinho nos problemas que a gente tem, um dos problemas da gente do viés na IA é que hoje a IA, ela é treinada com os dados que a gente tem. Mas se a gente tá usando o IA para gerar novos dados, essa IA tá pegando o viés interno dela e expondo isso nos seus novos dados, que vai ser usado para treinar novas IAs com ainda mais viés embutida dessa IA anterior. Então, isso se faz necessário. Existe em algum momento, ou seja pela tratativa, ou seja até pela questão legal, seja pelas empresas, mas ela é necessária. Eu, pessoalmente, acredito que uma regulamentação, ela é necessária. Não acredito que, ainda mais no cenário atual, onde existe uma briga pelo andamento do mercado, onde cada vez mais as empresas querem alcançar esse topo e essa parcela que é extremamente lucrativa, vão se regulamentar sozinho. É necessária uma regulamentação em cima do uso indiscriminado de IA. Bom, gente, assim, eu gostei muito desse episódio. A gente falou sobre, né, desde o conceito de IA responsável, falamos sobre inovação, regulamentação, falamos muito sobre os princípios, né, do que as empresas, do que as Big Techs estão se atentando para conseguir produzir sistemas, softwares responsáveis, né, quando a gente fala sobre IA. Falamos um pouco também sobre framework de como que elas estão fazendo na prática mesmo. E no final das contas falamos um pouco sobre lei. E acho que isso foi tudo. Esse tema, ele, claro, né, a gente tá falando do dia de hoje,
igual a gente tá brincando no Entre Chaves todo o episódio, é um episódio que a gente tá gravando aqui hoje no dia 23 de maio, inclusive hoje é o dia que o Java completa 30 anos. Parabéns, Java. Mas enfim, é um episódio datado. Então, assim, a gente tá aqui discutindo coisas que estão emergindo agora, né? E as nossas opiniões sobre isso, né? E é isso que é legal, e a gente vê a legislação acompanhando e as coisas sendo feitas na prática, ongoing, enquanto, né, o carro tá trocando a roda, enquanto tá andando mesmo, né? Então é isso. Seja responsável com seu sistema de IA, agora olhando pra câmera. E é isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.